CREAPod no ar, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou Carla Arantes. Toda semana a gente tem um encontro marcado aqui na TV CREA, nas plataformas de áudio que você escuta nos aplicativos no seu celular, para falar sobre os mais variados assuntos do universo das engenharias, da agronomia, das geociências. Muito obrigada pela companhia. Já faço você o convite para deixar o like nesse vídeo, se inscrever no TV CREA aqui no YouTube e também nas plataformas de áudio. Você dá lá 5 estrelas no Spotify, favorita, no Deezer e segue a gente em todas as mídias sociais. Bom, esta semana eu converso com uma das referências na engenharia civil na Paraíba, José William Montenegro Leal. É um nome que já diz muito, né? Por isso, fica com a gente que eu tenho certeza que você vai gostar muito dessa conversa. Zé William, muito obrigada pela sua presença aqui. É uma satisfação estar aqui com você, Carla, estar aqui com esse mundo novo e à sua disposição para a gente conversar um pouquinho sobre o dia a dia, de construção civil, da engenharia, da economia aqui na nossa cidade. Está fervilhando, né? Graças a Deus. Zé William é engenheiro, sócio-diretor da Conserp Inger, uma construtora aí com mais de 50 anos de história, dezenas de construções e muitas icônicas, inclusive, que se tornaram referência. Uma delas, que quem é de João Pessoa com certeza conhece, que é o Rio Mamoré, né, que foi considerado muito tempo, foi o edifício mais alto da Paraíba por muitos anos. E eu já começo te perguntando, Zé William, como é que foi romper essa barreira de construir um prédio? São 43 andares, né? 43 Numa anos. época em que ainda não havia arranha-céus em João Pessoa. Ainda está entre os maiores, hoje não é o maior, mas naquela época foi um grande desafio. Né? Foi assim, algo que muita gente tinha receio de romper essa barreira por uma série de fatores da época, até própria resistência de concreto, ação de vento, né? As concreteiras não estavam ainda tão adequadas para produzir concretos de alta resistência. Foi uma série de cuidados. Né? O professor Nereu foi o calculista, o professor Valdez, né, saudoso, fez todo o estudo de fundações, né? Evandro César coordenou toda a parte dos projetos hidrossanitários, um belo projeto do arquiteto Fábio Queiroz, ousado. Inclusive, ele concorreu por ter um índice de esbeltez muito alto. Né? O prédio é muito alto e a área por metro quadrado pequena, então essa relação aí de altura, projeção de pavimento, e ele concorreu a grandes prêmios. Nereu participou de inúmeros, né, nesse sentido, e para a gente foi um orgulho, para João Pessoa foi um orgulho. Né? Ele, durante um bom tempo, como você disse, ele ficou com um dos prédios mais altos do Nordeste. Do Nordeste, inclusive. Mas graças a Deus hoje, João Pessoa ainda continua, né, com esse título, não mais o nosso, mas eu fico feliz porque é uma demonstração inconteste que a engenharia paraibana, a engenharia pessoense, é extremamente competente e capaz. Né? Não é à toa que João Pessoa desponta como uma das capitais que mais constroem proporcionalmente no Brasil. É isso há muito tempo. João Pessoa participa e está sempre muito bem ranqueada. É exatamente a força da nossa engenharia, a força do empresariado local, né, que tem demonstrado ao longo do tempo determinação e capacidade. E, inclusive, uma pesquisa divulgada agora, no mês de outubro de 2024, pela FIPZAP, ela mostra que João Pessoa teve a maior valorização imobiliária do país no acumulado dos últimos 12 meses, né? Então, foram quase 17%. Como é que o senhor avalia esse crescimento? Olha, feliz, uma demonstração inconteste daquilo que eu comentei há pouco, né? João Pessoa, pela qualidade de vida, né? Pela boa forma como a cidade se encontra, nós temos hoje uma cidade aprazível, agradável. Os engarrafamentos que a gente acha aqui que existem alguns, quem de fora chega, diz que a gente está no céu. É uma cidade gostosa, relativamente segura, muito bem arborizada, bem cuidada. Tudo isso tem atraído as nossas praias maravilhosas, temperatura da água, o povo se encanta, não quer sair. Né? Além das nossas belezas também, o nosso centro histórico belíssimo. Então, João Pessoa reúne todas essas qualidades abençoadas por Deus, o ponto mais oriental das Américas. Tudo isso concorre e, graças a Deus, João Pessoa tem despontado
também no turismo, né? Quando um dos grandes points do turismo no Brasil, um dos mais procurados. E a construção civil acompanha isso com muita tranquilidade. Para você ter uma ideia, dentro do segmento indústria, a construção civil representa na Paraíba 35%, é mais de um terço, né, de todo o potencial. E a área imobiliária desponta aí em mais de 90%. Né? Então, são dados, e tudo isso acontece com maior força exatamente na cidade de João Pessoa, na grande João Pessoa. E tudo isso é fruto da qualidade da boa engenharia paraibana, já que nós estamos aqui na nossa casa, no CREA, é uma prova inconteste, né, da competência dos nossos profissionais de uma forma geral. E aí o senhor percebe até, né, como construtor, essa procura mais por famílias daqui de João Pessoa, ou de fora, pessoas que vêm morar aqui, ou por investidores, pessoas que veem também essa perspectiva de uma cidade que está recebendo cada vez mais turista e querem investir aqui na capital? Olha, eu milito também na hotelaria e um dado assim, que a gente nota muito, o turista que aqui chega, ele se encanta. Muitos não querem mais retornar aos locais de origem, ou retornam, mas se preparando para, em definitivo, voltar para João Pessoa. É isso. Dizem dados aí de Cresce e Sinduscom, estima-se que em torno de 30% a 35% das vendas hoje, principalmente na região da Orla, é para o pessoal de fora de João Pessoa, tá certo? De fora da Paraíba. E, graças a Deus, até de fora do Brasil. Então, isso é uma demonstração inconteste do que a gente vem dizendo, a qualidade de vida de João Pessoa, a qualidade das obras de João Pessoa e ainda um preço de metro quadrado relativamente acessível. Nós aqui no Nordeste, talvez nós sejamos a quinta capital, né? Então tem 4 acima em metro quadrado mais caro. Das capitais, talvez aí nós estejamos em 15º ou 16º lugar das capitais do Brasil. Esse metro quadrado que gira hoje em média de cerca de 6 mil? Em torno de uns 6 mil reais em média. Mas nós temos alguns trechos com mais de 20 mil, alguns trechos de 3 mil, de 4 mil. Então é uma coisa que varia muito. Aí vai de acordo com o bairro, de acordo com o tipo de empreendimento. Porque esse crescimento acaba também pegando toda a região metropolitana, né? A gente tem Cabedelo, que está crescendo bastante. Muito. E outras regiões também, o Sena, que está despontando como uma região de veraneio. Hoje você não nota mais onde é a divisa Cabedelo-João Pessoa, você não nota onde é a divisa João Pessoa-Bahia, você não sente mais, né, aqueles espaços vazios que tinham no passado, há 25, 30 anos. Você não sente mais isso. É uma demonstração inconteste de que a cidade ela está bem espraiada. A grande João Pessoa ela vem sendo ocupada aí, não só a região da praia, temos vendo já de novo uma tendência por buscas de bairros mais ao interior, de Miramar, de Jardim Luna, de o bairro vários que estados. teve maior valorização foi Castelo Branco. Todos os serviços prontos, né? Saneamento, né? Universidade Federal muito próxima, isso tem uma influência enorme, né? Grande, assim, é um bairro de ligação entre áreas da cidade. Isso demonstra que não está concentrado apenas na praia, isso é um bom dado, né? Você tem bairros, de novo, que começam a despontar como área de expansão, como o próprio bairro dos Estados. A Prefeitura, com o plano diretor, tentou estimular, não é, com mecanismos de urbanismo. Por exemplo, você tem um bairro como o de Jaguaribe, toda a infraestrutura, avenidas largas, todo pavimentado, e há muito tempo estava esquecido. Já se começa a olhar com outros olhos em função de incentivos do próprio plano diretor. Então é uma tentativa de que você espraie um pouco mais a cidade, não é? E não faça concentração só na orla, como também na Zona Sul você não tem a concentração de grandes conjuntos habitacionais, né? De 1.000 unidades, 1.500 unidades. Então isso faz com que a cidade ela fique um pouco mais homogênea. E esse passo eu acho que começou a ser dado uns 5, 6 anos para cá. A gente começa a notar isso com mais clareza, com mais tranquilidade. O senhor fala isso com muita propriedade, porque ainda nessa gestão do prefeito Cícero Lucena foi o secretário de Planejamento de João Pessoa, né? Então conhece muito bem essa área. Mas aí eu quero saber qual é o, digamos, o calcanhar de Aquiles. O que ainda é difícil, uma barreira que ainda é difícil de transpor e que a prefeitura precisa investir mais? Olha, eu digo a você que isso é um conjunto, não é só
o ente público, mas precisa de uma conjunção de fatores do ente público com a iniciativa privada. É certo? A prefeitura tem uma grande responsabilidade no ordenamento e ocupação do solo urbano. Isso às vezes gera alguns descontentamentos, porque muitas vezes a grande maioria clama para que você tenha tudo funcionando, desde que não toque no pé dele, que não toque no portão dele. Isso aqui não deve ser feito porque meu terreno perdeu potencial produtivo. Mas muitas vezes, em outras, localização de determinados equipamentos públicos, privados, escolas, quer seja da rede pública, quer seja da rede privada, causa impactos. Quando você vai, mas não pode. Mas quando você, que não tem o filho naquela escola, quer passar pelaquela avenida e não consegue, aí reclama. Então, é uma coisa muito difícil, precisa haver essa vontade das pessoas de não olhar para o próprio umbigo e ter um olhar mais plural para a cidade. Então, acho que nessa conjunção, João Pessoa vai bem. A iniciativa privada tem feito o possível, tem dialogado bastante com os poderes públicos, quer seja a nível estadual, a nível municipal e a nível federal. Dificuldades existem, a burocracia enorme, culturas arraigadíssimas ainda do carimbo quando nós estamos na era digital. Você quer mudar isso, muitas vezes encontra resistências enormes, mas a iniciativa privada vem vencendo isso. O poder público tem feito também suas participações, por exemplo, na área de habitação de interesse social, a prefeitura isentou o ITBI, que é de 3%. Isso é custo altíssimo, tanto para quem produz como para quem adquire. É um grande incentivo. Foi uma renúncia fiscal que terminou ainda aumentando a arrecadação da prefeitura em determinados setores, porque a produção de unidades cresceu. Né? Então, você estimula isso no ISS, você estimula isso no ICMS, não é? Você estimula isso em atividades correlatas. Para você ter uma ideia, construção civil, a cada colaborador que você tem num canteiro de obra, ele gera mais 5 empregos diretos em atividades correlatas. Então, se você botar, eu não estou falando de indireto, é direto em outra atividade, tá certo? Então, se você coloca isso e tem um efeito multiplicador de famílias, né, de pessoas, você vê o potencial do que é esse segmento, do que é o setor da construção civil. E João Pessoa, eu acredito que ela tem despontado sempre como uma das grandes produtoras de imóveis no Brasil, exatamente porque o poder público também permite e tem feito parcerias nesse sentido. Porque se só fossem restrições contrárias, proibições, etc., você não conseguia produzir dessa forma, não é? Então, eu acho que a gente tem sempre o bom embate. Iniciativa cobrando muito do poder público, o poder público tentando regular para evitar os excessos, e eu acho que a gente aí vai bem, o resultado está exatamente esse. Uma cidade onde muitos procuram, onde muitos querem ficar, morar, não é? Fazer família, não ser só a sua visita de férias de fim de ano, pelo contrário. Então, isso eu acho que demonstra a capacidade do setor produtivo, do segmento empresarial, especificamente aqui no caso da construção civil, que a gente está falando, e mais ligado ao nosso CREA, não é? Com todos os setores. A gente está vendo aí um aeroporto diferente, foi privatizado, já se nota sensivelmente as mudanças, o volume, né, de embarques e desembarques já cresceu substancialmente, o porto tomando uma nova feição, o arco metropolitano, né, que você vai poder sair da região de Cabedelo, dali de Intermares, até do Bessa, você querendo ir para Natal, não precisa mais passar. Não é pela nossa avenida, que é a BR-230, é uma verdadeira espinha dorsal de João Pessoa. Para Recife, idem. O potencial de crescimento do porto é enorme. Esse arco metropolitano vai ser um novo vetor de crescimento. Né? São ações conjuntas, né, de governo do Estado, de prefeituras municipais, por onde ele passa, que são importantes, estão na região metropolitana de João Pessoa. A própria Prefeitura de João Pessoa tem feito uma parceria muito boa com o governo do Estado. Grandes obras que estão sendo feitas em parceria, cada um, não é, no seu quadrado, mas complementando-se. Então, isso é muito bom. E a iniciativa privada está exatamente no meio para ser o grande indutor, porque a velocidade da iniciativa privada ela é imensamente maior
do que é do poder público. Então, se consegue na iniciativa privada fazer muito mais. A gente brinca muito que talvez a maior ação do governo seja interferir menos, atrapalhar menos para a iniciativa privada poder fazer mais. Então, eu acho que é isso que tem sido feito, a Construção Civil tem demonstrado isso, tem feito o seu papel com maestria, e está aí os resultados. João Pessoa é uma cidade com mais de 30 mil colaboradores só no segmento da construção civil. É um número considerável. Manter a responsabilidade ambiental, porque todas essas obras acabam afetando de certa forma, né? Você precisa desmatar determinada área, mas é preciso que haja uma compensação. A questão que é característica de João Pessoa, que eu acho que encanta muito quem vem de fora, que é justamente esse escalonamento dos prédios à beira-mar, não serem tão altos como a gente vê em Recife, por exemplo, prédios verdadeiros arranha-céus à beira-mar, que aqui não acontece. Então é uma cidade que você tem uma circulação de vento muito boa, é uma cidade que não é tão quente. E isso precisa ser mantido, né? Isso precisa ser pensado junto com o desenvolvimento, com o crescimento. Essa questão ambiental, ela é importante e precisa ser preservada também. Olha, Carla, eu digo a você com muita tranquilidade, nós temos aí uma legislação municipal que resguardou tudo isso. Você acredita que não seja engenheira, mas discorreu com muita tranquilidade sobre o que a gente vê aqui em João Pessoa. Então, em termos, você vê Recife, você tem grandes prédios, os recursos são fixos, na sua grande maioria. Copacabana foi colado, então Recife foi um progresso. Mas João Pessoa fez muito mais, acho que ainda na época do Dr. Dorival Terceiro Neto, ou Dr. Hermano Almeida, quando foram prefeitos, né, que João Pessoa tem uma legislação muito interessante. À medida que você sobe, os seus afastamentos laterais obrigatoriamente crescem. Sim. Então, isso é uma garantia inconteste do que você falou, de aeração, de insolação, não é? De distância razoável entre as unidades habitacionais. Isso é uma coisa que já virou cultura da cidade, do próprio empresário. Porque ele fazendo isso, ele tem um conjunto terreno, empreendimento, construção muito mais harmonioso. Consequentemente, quem vai ocupar se encanta muito mais, não é? Porque hoje qualidade de vida é algo assim que se procura. Você procura de João Pessoa por quê? É por não ter esses prédios colados, por não ter aí os grandes arranha-céus à beira-mar, não é? Por ter ainda uma área verde fantástica. Tudo Parques, isso. praças. Parques, praças, inúmeros parques agora, recentemente, não é? Feitos em preparação, com inauguração futura. A própria região do Aeroclube, não é? O Aeroclube era, com todo respeito, mas não cabia mais naquele local. Né? O Aeroclube é uma área de 30 hectares. A prefeitura, com muito cuidado e com muito zelo, ficou com 24,75, cedeu 5,25 sem o município despender de um tostão na compra dessa área. Fez de forma pacífica, harmoniosa, com participação do Ministério Público, com a participação dos proprietários, que era do Aeroclube, e da própria comunidade, né, que disse o que era que queria. Queria um parque, queria melhoria da mobilidade, isso vem sendo feito. Né? O parque, o antigo lixão do Roger, hoje um parque, né, foi desativado lá em 2002, 2003, e só agora realmente vira um parque. É mais um parque para a cidade de João Pessoa. Né? Os parques lineares nas avenidas que estão sendo feitos, alguns inaugurados já e outros em andamento, isso reflete a vontade que está muito assim, de forma muito clara, foi dita pelo pessoense e os que aqui de fora chegam. Se a gente quer uma cidade aprazível, arborizada, ventilada, né, a gente quer uma cidade que se possa transitar e que você consiga, né, ter o ciclista lá na sua ciclovia, na sua ciclofaixa, o pedestre circulando bem. Claro, tem problemas ainda, inúmeros, muitos, fruto de uma cidade que cresce muito, já ultrapassou os 800 mil habitantes, e segundo dados do IBGE, em 2030 estará ultrapassando a barreira de 1 milhão de habitantes em uma região metropolitana em torno de 1,5 milhão de habitantes praticamente. Então, não é uma cidade qualquer mais, já é quase que uma metrópole, e os cuidados precisam ter do poder público, da iniciativa privada, porque a iniciativa privada tem a consciência, Carla, de que hoje ele precisa andar
com o zelo e o cuidado com o meio ambiente, com o respeito ao próximo, com aqueles que portam necessidades. Então, esse conjunto faz com que essa cidade fique cada vez mais agradável e a gente tenha os resultados que nós estamos vendo aí. Uhum. Bom, como empresário da construção civil, o que o senhor percebe na demanda? Qual é o perfil do cliente da Conserpinger? Qual é o tipo de imóvel que ele procura? O que vocês têm pensado? Olha, a gente tem, enquanto empresa, enquanto grupo Conserpinger, a gente tem procurado sentir o que é que o mercado pede, o que é que o mercado quer, né? Então, há uma demanda grande ainda por imóveis de áreas pequenas, estúdios, um quarto, mas existe ainda uma demanda enorme pelo tradicional apartamento de 3 quartos, 90, 100 metros quadrados, né? Os 60, 65 de 2 quartos confortável. Então, isso varia muito de região. Então, se você está numa beira-mar, o que é que você vai oferecer numa beira-mar? Né? O que é que você tem maior potencialidade? A procura por flats aumentou muito, Muito, né? cresceu bastante. A praticidade, a rentabilidade, não é? Então, quando você tem uma cidade em ebulição como a nossa, com muito turista, com muita gente de fora, a probabilidade de moradias transitórias também cresce, não é? Então, você vê aí um boom na área hoteleira, um boom na área de flats, né? É uma coisa normal, natural. Hoje, a região da Beira-Mar, acredito que você já comece a contar quais são as habitações unifamiliares, né? A maioria, 1, 2 casas se junta e faz um prédio, faz um hotel, faz um flat. É uma demonstração em contexto do que o mercado está pedindo. Você vem para áreas mais ao interior, já são unidades habitacionais mais tradicionais, não é? Já são aquelas, a família que diminuiu, os filhos crescem, casam. A família também, hoje, antigamente as pessoas tinham 3, 4 filhos, hoje geralmente tem 1, 2, né? Então talvez a procura por apartamentos de 4 quartos, 160 metros quadrados tenha diminuído ou não? Olha, de apartamentos maiores diminuiu sim, porque é um público menor, né? E o grande público está exatamente nessa turma que começa a sair de casa e aquele público que os filhos saíram e eles estão voltando, precisando de áreas menores. Não faz sentido ficar num Não tem apartamento sentido enorme. num apartamento enorme, numa casa unifamiliar enorme, problemas de segurança, de manutenção. Então, esses públicos, o mercado imobiliário ele está sempre procurando ver qual é o público, onde está, qual a faixa, qual o poder aquisitivo. Não adianta você pensar em fazer um apartamento com determinada área e você tem 1 metro quadrado que não se encaixa naquela região. Não adianta. Então, o mercado imobiliário hoje, nós temos grandes parceiros, né, na área imobiliária, os nossos grandes parceiros com o Cresce, com os corretores de imóveis, são grandes balizadores, eles norteiam. Só, olha, porque eles sentem, eles estão no dia a dia, né? Ele escuta o que é que o cliente quer, o que é que o cliente reclama, o que é que o cliente acha que faltou naquele empreendimento. E com esse cabedal de informações, nós vamos, né, ir balizando o mercado e fazendo aquilo de que naquele momento o mercado está pedindo. E alguns edifícios também se tornaram complexos de lazer, né? Piscina, churrasqueira, salão de festa, salão de jogos, cinema. Isso é uma tendência também? Olha, diminuiu um pouco, não é? Aqueles grandes clubes, eles diminuíram um pouco vamos dizer assim, hoje se diz até o excesso, não é? Que se ofertava de várias coisas, se colocava. Acaba sendo um custo para o condomínio, custo, né? manutenção ociosa. Muitas vezes a gente tira pelas piscinas, não é? Quando você faz, de imediato, é cheio, é lotado, depois esse público vai diminuindo. Então, tudo isso o mercado vem se ajustando, não é? Então, se busca hoje fazer aquilo que é o essencial, o que se pede mais. O que vai ser realmente utilizado. O que vai ser realmente utilizado, porque manutenção hoje é uma coisa cara, não é? Mão de obra hoje é um dos gargalos, você perguntou por um dos gargalos. Sim. Mão de obra em todos os sentidos hoje é um grande gargalo. No setor de serviço, no setor da construção civil, a gente tem aqui parcerias com o SESI Senai, tentando aperfeiçoar muito a mão de obra, porque é uma necessidade crescente, né? Você vê, numa cidade de 830, 840 mil habitantes, só o setor da construção tem pouco mais de 30 mil empregos formais. Você precisa muito, não é? Você precisa do carpinteiro, você precisa do armador, você precisa do ferreiro,
você precisa do bombeiro hidráulico, você precisa do eletricista, você precisa nos setores de apoio de escritório, gente na área financeira. Quer dizer, é um setor muito plural que demanda muito mão de obra. E num edifício desse, num verdadeiro clube como esse, você imagina também das necessidades. Sim. Né? Encarecem os condomínios muitas vezes, então o mercado... Tanto que muitos condomínios estão optando, por exemplo, por portaria virtual, onde você consegue diminuir o custo. Diminuição de custo. Com folha de pessoal, obra no Brasil é né? muito caro. Né? Toda vez que você paga X, no Brasil ele lhe custa mais de 2X um pouquinho, porque os encargos sociais são altíssimos. É uma coisa que o setor público, a CNI, do comércio, enfim, tudo vem lutando no Brasil por essa diminuição nos custos dos encargos, porque muitas vezes aquela pessoa que presta o serviço não sabe que custa tão caro e não vê a cor daquele dinheiro naquele montante. A pessoa ganha 2 mil e o empregador gasta mais 2.100 de encargos. E a pessoa não saiu nem com os 2 mil, porque ainda tem os descontos de INSS, fundo de garantia, etc. Então, você veja, é algo que é mutante, é dinâmico, precisamos amadurecer mais ainda. As relações de trabalho melhoraram muito, precisam melhorar ainda mais. Né? Hoje você tem um mundo completamente novo no mercado de trabalho. Hoje muita gente trabalha na sala de casa. Não precisa mais do escritório, não precisa se locomover. Precisamos observar isso. Aí os escritórios deixaram de ser feitos, os grandes empreendimentos comerciais deixaram de ser feitos? Não. Houve uma mudança no mercado de trabalho. Então, o setor produtivo ele tem observado bastante quais são essas mudanças. É um segmento muito sensível, porque as nossas obras têm um período de maturação de você decidir a fazer esta obra, adquirir terreno, licenciar tudo, fazer construção, concluir, entregar. Normalmente, isso em média vai 4 anos. Quer dizer, em 4 anos, quanta coisa muda. Então, é um segmento muito sensível, onde o empresário precisa ter muito cuidado, estar muito bem assessorado, uma equipe multidisciplinar em todos os setores para orientá-lo e ele não fazer um empreendimento errado. Porque do mesmo jeito que você passa aí de 0 a 4 anos para concluir, você pode ter um dissabor enorme nos 4 ou 5 seguintes, se não houver uma comercialização adequada. Isso pode significar muitas vezes a vida de uma empresa. Com certeza. Quantos empregos, quantas histórias perdidas. Então, essa sensibilidade, graças a Deus, o empresariado paraibano, o empresariado pessoense, a engenharia nossa aqui de uma forma geral, junto CREA, CAU, Cresce, todo esse pessoal aí envolvido no processo, a gente, graças a Deus, aqui tem pessoas competentes, capacitadas e, principalmente, extremamente antenadas para observar as mudanças e a evolução do segmento. Bom, o senhor também está atualmente como vice-presidente executivo da Federação das Indústrias da Paraíba, da FIEP. Então, já falando dessa questão de empregabilidade, eu aproveito para questionar sobre esse setor industrial, se ele está acompanhando esse crescimento, o que é possível fazer para que haja uma geração ainda maior de emprego. O senhor falou muito da construção civil como um importante setor para a economia paraibana, mas como atrair novas empresas para fomentar ainda mais essa geração de emprego e renda? A Federação das Indústrias, tem à frente agora o presidente Cassiano, tem feito um trabalho no sentido de tentar ir à ponta, de ir ao industrial, sentir seus problemas, descobrir suas necessidades e aumentar isso com os setores públicos responsáveis. A indústria precisa de fomento, precisa de financiamento. Não pode ter financiamentos a taxas normais, a Selic e mais alguma coisa. Então, isso é uma busca incessante do industrial, da indústria, do segmento econômico, de buscar. Tenta se mostrar, e aqui na Paraíba, o governo do Estado, Justiça Se Faça, tem tentado propiciar um ambiente de negócios melhor. Não é que você tenha segurança jurídica de contrato, que você tenha logística para que você possa empreender, e atrair novos investimentos, alguns incentivos fiscais. Então, esse ambiente, a Federação das Indústrias tem buscado, o governo do Estado tem buscado, prefeituras, principalmente das maiores cidades ou daquelas cidades onde há uma atividade industrial
mais intensa também tem buscado essas parcerias. E nós temos aqui cases na Paraíba interessantes. Por exemplo, a cidade de São Bento, lá no sertão. Sim. É uma coisa impressionante. Você chega lá, você só vê carrões de luxo, carretas novas, você não vê pendentes, desempregados, nada. Pelo contrário, é a força da iniciativa privada. Não é? Junto, eu acredito, não me lembro se foi no governo Cássio Cunha Lima, que ele fez uma redução na área de ICMS substancial. Conseguiu legalizar um pouco mais a indústria, muito, diminuiu a alíquota sensivelmente. Todos ganharam. Aí você passou a ter uma... Ali a gente fala principalmente de tecelagem, né? Das muito, principalmente, mas você tem outros polos. Você tem Itaporanga, você tem Catolé do Rocha, você tem a região de Campina Grande também, pujante na área industrial, a própria aqui na região metropolitana de João Pessoa, Santa Rita, o próprio distrito de João Pessoa, a área de logística despontando ali na região Conde, João Pessoa. Pois é, porque a gente percebe, né, quem viaja aqui o Nordeste percebe que as estradas melhoraram muito, né? A qualidade das estradas, as rodovias que chegam a João Pessoa melhoraram demais. E isso viabiliza a questão da logística, uma vez que João Pessoa ela é muito bem localizada, né? Ela está no meio do Nordeste. Então, ela é muito bem localizada, com rodovias melhores. Isso você vê, nós temos a 101 Norte e Sul duplicada, 230 até Campina Grande, já duplicada, e de Campina Grande até ali a região da Praça do Meio do Mundo em fase de implantação. Não é? O aeroporto teve uma mudança substancial, o porto também. Então, isso são exatamente aquelas força que o poder público faz para que propicie negócios, para que crie um ambiente salutar, para que aquele empreendedor de fora diga, olha, eu vou para Paraíba porque lá tem segurança jurídica, lá tem uma capital organizada, lá tem uma cidade grande com um potencial enorme que é Campina Grande, um polo de educação fantástico, de tecnologia fantástica. Olha, mas nós temos cases no sertão, nós temos cases aqui no litoral. Então, tudo isso faz com que, de uma forma mais homogênea, você possa ter exatamente a condição de trazer novos investimentos. Você tem rodovias, como você citou, se você for, com todo respeito aos estados vizinhos, você já sente a diferença quando cruza a fronteira, tanto das rodovias estaduais quanto das rodovias federais. O que demonstra o cuidado aqui de uma forma mais harmoniosa e conjunta dos poderes públicos com a infraestrutura. Não é? A própria implantação do arco metropolitano agora, a alça que está sendo feita lá em Campina Grande, a duplicação que são indutores de crescimento, propiciam a você trazer novos investimentos. Né? Isso está aí dado de forma muito clara. O PIB da Paraíba cresceu enormemente, um dos maiores do Nordeste. Né? João Pessoa tem dado sinais de crescimento fantástico. O próprio orçamento da cidade de João Pessoa para o ano que vem supera os 5 bilhões de reais. Né? Então, isso é uma prova inconteste de que a coisa está funcionando bem. Claro, precisa de ajustes, é normal, é natural, não tem perfeição em lugar nenhum, em nenhum canto do mundo, né? Tem perfeição, e aqui não seria em João Pessoa, na Paraíba, em Campina Grande, em canto nenhum, que nós teríamos isso. Mas o dever de casa vem sendo feito já há algum tempo, eu tenho certeza que ele continuará sendo feito, e a iniciativa privada tem dado essa demonstração de que pode tranquilamente ser um dos grandes indutores do desenvolvimento desse estado e principalmente da nossa querida cidade onde o sol nasce primeiro nas Américas. José William Montenegro Leal, muito obrigada pela sua entrevista, pela sua participação aqui no nosso CREAPod. Espero contar com sua presença mais vezes. É sempre um prazer, estou à disposição de vocês. Deixo o meu abraço ao presidente Renan, a todos os colegas engenheiros que fazem parte desse crescimento. Sem engenharia nós não vamos a lugar nenhum. Afinal de contas, somos nós que construímos as escolas, construímos os hospitais, as estradas, propiciamos os locais dos grandes eventos. Enfim, se a gente fizer isso em harmonia com a natureza, de mãos dadas, eu tenho certeza que a gente vai ter um mundo cada vez melhor e nós vamos ter aqui a nossa cidade, a nossa capital despontando para o Brasil e para o mundo sempre. Com certeza. Muito obrigada, e muito obrigada a você também que toda semana acompanha o nosso CREAPod. Não deixe de deixar o seu like aqui neste vídeo, de se inscrever no canal e de compartilhar também o vídeo no YouTube, nas plataformas de áudio,
fazer com que o nosso conteúdo chegue cada vez a mais pessoas. O CREAPod é uma realização do CREAPB, a produção é minha com Manuel Nóbrega, a captação e edição é da 104 Filmes. A gente faz sempre um agradecimento especial a Belo Jardim pelo paisagismo do nosso cenário. E a você, muito obrigada e até semana que vem.